Boa noite, pessoal da TV Ibis, boa noite, pessoal de Goiânia. Nós estamos iniciando a nossa 11ª aula do curso Deus, onde está o Pai que o Filho não vê. Para aqueles que nos seguem através do YouTube, até amanhã a gente deve subir a 10ª aula. Então nós empatamos. E essa aula de hoje, até terça-feira, ela também já está lá no nosso canal. Então todas as aulas estão disponíveis, facilitando assim a compreensão do nosso curso. Nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos abordar um pouco a respeito dessa consciência, essa nova consciência que a gente tem de desenvolver para que a gente possa ver Deus. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece. Queria que o André viesse aqui fazer a nossa prece, por favor. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus. Querido e amado Mestre, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade bendita. E nós te rogamos, Senhor, que cada um de nós, cada um daqueles que nos acompanham pela TV Ibis, possam ser abençoados, iluminados e inspirados, Senhor, na aula de hoje. Graças nós te damos, que assim seja. Então, nessa nossa busca em relação a Deus, nós vimos como a primeira condição que quando nós falamos ver, nós pensamos nos nossos sentidos. E pelos sentidos, principalmente pelos 5 sentidos que nós conhecemos, ele é muito pobre. Nós vimos, por exemplo, que o maior deles, que é a visão, na verdade, 1 quadrilhão de vibrações conhecidas ficam fora do nosso campo de visão, seja na extremidade infravermelha, seja na extremidade ultravioleta. Então nós estamos cercados por 1 quadrilhão de vibrações de cada lado e nós não percebemos. Então isso é um dos nossos sentidos, que é o sentido mais aprumado, o sentido que nós consideramos mais, que é o da visão. Depois nós vimos que na verdade quem vê é a mente. É a mente que vê, ou mente ou consciência é que pode ver. E aí nós começamos então a estudar essa consciência. E nós vimos que na nossa consciência ordinária nós temos 2 elementos principais. Um é a razão e o outro é a imaginação. Através da razão, o máximo que a gente pode ter de Deus é ou negação, ou dúvida, ou afirmação. Mas nós não podemos ter experiência de Deus, porque a razão não nos oferece isso. Então a razão é um instrumento que o máximo que ela pode nos oferecer é aquilo que realmente ela oferece, ou seja, os atributos de Deus. Não o que Deus seja, mas o que Deus não pode ser. Então a razão, ela se firma ou na negação, ou na dúvida, ou na afirmação, mas não dá uma visão maior de Deus. A imaginação pode fazer com que a nossa mente dilate os conceitos, a fim de que a gente tenha uma visão mais ampla da presença de Deus, mas também não nos dá a experimentação. E aí nós vimos com o Balde que na verdade nós estamos em evolução. Nós fomos evoluindo desde o movimento que a gente encontra nos átomos, desde o movimento que a gente encontra no espaço-tempo, né? Porque os vórtices do espaço-tempo é hoje o principal elemento que forma toda a nossa matéria. Então, desde esse movimento, o movimento se torna, à medida que evolui, se torna sensibilidade. Então, do movimento nós passamos à sensibilidade. Nós temos então o vegetal. A sensibilidade passa para o instinto. A gente tem o animal. O instinto passa para a razão. Nós temos o homem. Mas o Balde diz que esse processo continua. É quando o homem passa de uma percepção no nível sensório, como nós encontramos no campo da razão, para a intuição. Só que ele fala que essa passagem desse plano racional para o plano intuitivo se dá através de uma outra consciência. Essa consciência ele chama de latente. É uma consciência que, na verdade, tem o sumo de todo o nosso processo evolutivo. Ela vai evoluindo. E à medida que ela vai evoluindo, ela vai formando e tornando-se perceptível para o homem. E quando chega nessa fase de transição entre a razão e a intuição, ela então se pronuncia. E ele diz que essa consciência latente é o nosso eu eterno, o nosso verdadeiro eu, ou aquilo que nós chamamos de nosso self,
o nosso ser verdadeiro, o nosso eu superior para algumas correntes de pensamento, que na verdade nada mais significa que essa outra consciência. Ele fala que essa consciência racional, essa consciência estreita, que nasce no berço e morre no túmulo, ela desaparece. E o que vai ficando é o sumo de todo o processo evolutivo, que é essa consciência mais profunda, essa consciência latente. Essa consciência latente é a única capaz de nos fazer ver a presença divina. Então, se nós queremos experienciar Deus, nós queremos sair do campo da crença, que é a negação, a dúvida e a afirmação, e caminhar para o campo da verdadeira fé, entendido fé, como eu sempre disse, a fé é a certeza em Deus. Se nós queremos fazer isso, só existe uma maneira, evoluir. E essa evolução, ela se dá interna, ou seja, é uma evolução psíquica. Se a evolução na primeira fase foi a evolução da forma, a segunda fase é uma evolução psíquica. Nós estamos em evolução psíquica, ou seja, nós não paramos, nós não estamos no modelo, nós não estamos no final da evolução. Pelo contrário, nós estamos a meio caminho, como bem diz o Livro dos Espíritos, nós estamos a meio caminho. A distância que separa o homem e o animal é a mesma distância que separa o homem e o anjo. Então nós estamos a meio caminho. Esse a meio caminho depende agora da evolução desse tipo de consciência. Essa evolução desse tipo de consciência nos dará, à primeira vista, novas imagens a respeito de Deus, até haver a experimentação em Deus, ou seja, a vivência em Deus, que nós vimos alguns conceitos aqui dados por Krishnamurti, por Cira Arambino e por Peto Baldi a esse respeito. Hoje nós vamos aprofundar um pouco nessa consciência, perguntando o que ela vê, como é que é a recepção dela, como é que essa consciência se firma, o que ela percebe. Então, na semana passada, quando nós terminamos a nossa 10ª aula, nós tínhamos mostrado esse desenho aqui. Ó. Ele está invertido porque agora nós colocamos na parte de baixo. A anatomia tem que descer a análise da natureza magnética dessas correntes imponderáveis que emanam de todas as coisas e que impressionam esses centros, nos quais a sensibilização é máxima, porque se encontra no ápice da evolução biológica. Então, nós vimos que essa consciência, ela também é como se ela fosse formada de camadas. E à medida que ela se expande, à medida que ela se afirma e à medida que ela passa a ser um elemento do nosso uso, ela então vai criando uma condição supersensória. Essa condição supersensória, ela vai se estendendo. Ou seja, a cada passo nós vamos tendo uma nova percepção e uma nova maneira de ver. Por isso que você vai ter determinados tipos de conceito que emanam de uma dessas camadas. E outros que vão emanar de outras camadas. É aquilo que nos parece à primeira vista que é um contrassenso, ou que é alguma coisa contrária. Mas é o ângulo de visão. O Baldi, quando descreve isso, ele descreve muito bem, ele coloca isso como se fosse etapas, que ele chama de x mais 1, x mais 2, x mais 3. Ele fala, ó, eu visitei até a etapa x mais 6. Ou seja, os conceitos que eu exprimo são desse nível de consciência, ou seja, dessa capacidade de captação, desse momento. Então ele coloca isso, coloca aqui para mim a caneta, por favor. Ele coloca assim, ó. Ele faz uma coisa muito interessante. Ele coloca primeiro a consciência na sua fase primária, que é uma consciência separada. Então ele diz que à medida que a gente evolui, essa consciência vai se agrupando. Ela vai se tornando cada vez mais próxima. A caneta ficou com problema. Então, cada vez mais próxima. À medida que ela vai evoluindo, ela vai se tornando mais próxima, até que ela tende à fusão. À medida que ela tende a essa fusão, então nós não vamos encontrar mais consciência separada, individualismo como nós temos, mas nós vamos começar a encontrar fusão de consciência. Essa fusão de consciência, que aqui está representada por esse elo de união, ó, ele vai chamar de Nouris. O que é o Nouri? Uma corrente de consciência. Então nós começaremos a pensar de uma maneira diferente. Hoje a ciência coloca que a energia e a matéria, elas são conversíveis. Então nós já temos até uma fórmula que faz a equivalência entre matéria e energia, que é lá a fórmula que o Einstein colocou. Muito bem. Mas hoje em dia começa a nascer na ciência um novo conceito, que é o conceito de não é só energia e matéria. Antes da energia e matéria tem a informação. Então é informação,
energia e matéria. Então, provavelmente, nós vivemos num universo informacional. Então, antes da energia e da matéria, nós temos a informação. E o que rege todo o universo é a informação, que vai dar exatamente o campo de distribuição da energia como na matéria. O balde chega para a gente e diz o seguinte: não é energia, matéria e informação. Antes da informação, nós temos a consciência. Ou seja, é consciência, informação, energia e matéria. Então, a matéria evolui para a energia. Evolui para a informação. A informação evolui para a consciência. E a consciência, nós poderíamos dizer que a consciência evolui para o espírito, entendendo o espírito como um, ou seja, a união de tudo que existe no universo. Então, consequentemente, a consciência é essa evolução. E o que o balde chama de Nouri? É essa consciência que ele fala que é latente, que passa a ser uma consciência manifesta, começa a se desdobrar até que ela forma um campo que expressa várias consciências ao mesmo tempo. Esse campo, ele dá o nome de Nouri. E é exatamente essa Nouri que tudo rege, porque é essa Nouri que vai dar origem à informação. E é essa Nouri que vai dar origem à energia, que vai dar origem à matéria. Então, todo o universo, na verdade, é consciência. Em vez de ter o ponto de vista ainda ortodoxo da ciência, que fala que tudo no universo é matéria, essa visão é exatamente oposta. Ou seja, tudo na natureza, tudo no universo é consciência. E essa consciência se exprime num fluxo, a partir de um campo conjunto. Então, na verdade, nós sempre estamos interligados por um campo de consciência. E essa consciência latente, quando ela desperta, manifesta e desenvolve, ela vai perceber esse fluxo. Por isso que fala que percebe a verdade, porque ela percebe o fluxo de informação. Tá claro aí, pessoal da TV Ibis? Se não tiver, manda pergunta. Tudo bem? Podemos continuar? Ótimo. Slide aqui para nós. Então nós já vimos isso aqui, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente tem uma percepção anímica direta, super sensória. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos sair dos sentidos, que é a nossa mente, que é a mediunidade e que é os 5 sentidos. E vamos evoluir da razão para a intuição. Entrando nesse campo, essa consciência começa a dilatar. E a cada campo ela vai percebendo campos diferentes de informação ou campos diferentes de Nouri. Ok? Então vamos ver isso aqui de novo? Vamos lá? Caneta, por favor. Mexer, a caneta ficou ruim, né? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos a consciência latente, que vai se desdobrando. Aqui nós temos a nossa consciência comum. Essa consciência comum tem como órgão a razão, a imaginação e os sentidos. É o que nós temos. É uma consciência que ela é fenomênica, ou seja, ela depende dos estímulos que recebe. Então você pode olhar que tudo aquilo que você pensa, que você percebe, vem do meio. Se não vier do meio, você não percebe. E a gente deixa a nossa mente presa aí séculos. Passa anos e anos, reencarna e morre, volta de novo, e a consciência nossa fica só no dia a dia. Só fica nos reflexos do dia a dia. Os conteúdos do dia a dia. E conforme o nosso conteúdo é a nossa percepção. Se a gente tem uma maneira de viver, é aquela maneira de ver que nós vamos perceber. Ou seja, a maneira de ver da nossa mente, da nossa consciência, é que define a maneira pela qual a gente vê o mundo. Quando a gente começa a fazer uma evolução, surge essa consciência latente, que passa a ser manifesta, que vai ser níveis diferentes de informação. E ela é representada por campos de manifestação vibratória ou Nouris, que vai se expressar para cada ângulo que a gente observar. Aquele que tem uma visão mais ampla, ele vai ter uma corrente de informação muito maior. É por isso que quando o Balde escreve, ele fala que está escrevendo uma síntese.
Muita gente, quando estuda o balde, fala, mas o balde não é mediúnico, porque não está dentro de um tratado mediúnico da semelhança do que está o livro A Grande Síntese, ou seja, não é a terceira pessoa falando. Por quê? Porque à medida que ele foi estudando o fenômeno, ele foi percebendo que, na verdade, o fenômeno é um campo de informação. Então ele traduziu a maneira de receber para uma maneira que pudesse discutir e ser racional. E, ao mesmo tempo, ele recebia a informação e discutia ela depois no campo racional. Ou seja, aproveitando as duas mentes. Ele recebia aqui, que é o que ele chama de visão, trazia para o campo racional e analisava. Certo? Por isso que o livro dele é cheio de perguntas, cheio de respostas, cheio de dúvidas. Ele mesmo coloca as questões. Por quê? Porque ele está alguém que recebe no nível de consciência e discute o assunto no nível corriqueiro, que é esse nível que todo mundo entende. Tá? Próximo slide. Próximo. Próximo slide, por favor. Essa daqui nós vimos também, que é uma frase de Ciro Lombino, né? Que a consciência é uma realidade inerente à existência. Então é exatamente isso que é a tese do que nós estamos desenvolvendo aqui. A consciência está em tudo. Se a consciência está em tudo nós temos um fluxo. Fluxo de vibração. E esse fluxo de vibração é um fluxo de informação. E esse fluxo de informação é um fluxo de consciência. Por isso que aqueles que veem com essa consciência vai ver que a natureza em todo local é feita de consciência e, consequentemente, de informação. A gente só percebe o movimento. E, mesmo assim, o movimento que está além dos nossos sentidos, a gente não percebe. Como a gente está vendo as cadeiras que estão aqui, elas estão movimentando, mas a gente não percebe. Por quê? Porque o movimento é tal que faz com que os nossos sentidos não o percebam. Mas tudo está em movimento. Existe mesmo quando está ativa na superfície, mas silenciosa e imóvel. Existe mesmo quando é invisível na superfície, não reagindo às coisas externas ou sensíveis a elas. Porém retirada, quer ativa ou inativa, dentro. Existe mesmo quando nos parece completamente ausente. E a nossa visão inconsciente e inanimada. Então, para a gente, essa consciência é inconsciência. Certo? Porque nós não temos percepção dela. Mas para aqueles que já têm percepção dela, ela é um sentido consciente e não um processo inconsciente. Muito bem, próximo. Continuando com o balde. Conceba a consciência como unidade radiante, o eu envolvido como noure, que tende perenemente à difusão, à dilatação de si mesma, é o centro de emanações contínuas. Então, agora, olha bem o que ele diz. Ele vai conceber essa consciência que nós estamos conversando aqui como um centro de emanação contínua. Se é um centro de emanação contínua, é um centro de informação contínuo. Por isso que alguns cientistas hoje falam que nós estamos envolvidos por um campo de informação. Ou seja, tudo está incluso dentro de um campo de informação. E esse campo de informação traz em cada nível um fluxo, que é isso que o balde fala, ó, um centro de emanação contínua. Se é um centro de emanação contínua, desde que eu tenha ressonância, eu vou conseguir perceber e interpretar. Eu não percebo, da mesma forma que você não percebe o que está escrito numa língua que você não fala. A língua está lá, está escrito, a informação está dada, mas você não consegue ler. Não consegue entender. Você vai olhar para aquilo e não vai dizer nada. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós não despertamos essa consciência, não tem a informação, consequentemente não tem a percepção. Tudo bem? Tem alguma pergunta, Estevão? Temos. Ok, vamos lá. A pergunta do José Eurípides de Franca. Ô Zé, como é que vai? Ele nos diz assim: boa noite a todos. A minha eterna gratidão ao Dr. Maurício por tudo. Hoje assisti a aula 8 gravada e foi comentado que estamos buscando sentir a mente latente. Vêm os pensamentos negativos e que devemos deixá-los passar. Gostaria de explicações de que quando não queremos pensar em determinado assunto e a mente insiste em ficar pensando, como quebrar a repetição? Vamos voltar aqui.
vamos colocar a nossa consciência normal aqui. A nossa consciência normal, ela é fechada dentro de um campo de pensamentos. Lembra que nós falamos aqui, que é aquele autor que nós lemos, que ele fala que nós temos em média em torno de 60 mil pensamentos por dia. Lembra que eu falei, eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão, mas vamos pegar esse número. 60 mil pensamentos por dia. Muito bem. Você pode olhar que você fica preso nesses pensamentos e não sai dele. É aquilo que eu já mostrei aqui. Tem pensamentos, e como é que é o nosso processo? A gente forma uma imagem. A partir dessa imagem, a gente vai e associa uma imagem da memória. A partir dessa imagem da memória, você vai desenvolvendo conteúdos, formando um núcleo mental. E é assim que a gente sempre faz. Uma imagem desperta uma imagem já dentro da memória e nós então fazemos a repetição do pensamento. Se nós olharmos para a nossa mente, nós vamos ver que é um pensamento que já completou aniversário. Tem 10 anos, 20 anos, 15 anos. E a gente chama isso a nossa maneira de ser. Não, isso é a nossa maneira de ser condicionado. Não é a nossa maneira de ser. Nossa maneira de ser é em movimento, é em fluxo, em evolução. Essa maneira fixa de ser, que a gente chama o meu modo de ser, não é o seu modo de ser. É o modo condicionado de ser. E a gente dá um valor danado nisso. Você chega a dizer, esse é meu eu. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você está condicionado assim. Né? Então, consequentemente, você pega esses pensamentos. Esses pensamentos, então, vão criando imagens. E você fica refém dessas imagens. Você sempre está refém dessas imagens. E você não consegue, como a pergunta do Eurípides, sair dela. Aí ele faz a pergunta, como é que a gente faz para sair dela? É não negando, é entrando nela. Ou seja, por quê? Porque cada pensamento desse tem uma energia danada. Em vez de você perguntar, não, eu não quero pensar coisa ruim. Você tem que fazer a seguinte pergunta, por que eu estou pensando coisa ruim? Nada é mais poderoso do que a pergunta. Por que eu estou pensando coisa ruim? E de onde vem esse impulso? Onde está em mim, no campo da memória, e está em mim, em campo de imagens, esse conteúdo? E a partir daí você vai estudar esse conteúdo, porque esse conteúdo tem uma energia enorme. Olha só para que ele está predominando no seu psiquismo, tanto tempo, você imagina a energia que ele possui. Então, em vez de você negar, em vez de você reprimir, em vez de você sublimar, em vez de você fugir, você tende a enfrentar. É aquela coisa que fala popular, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Só tem uma saída, comer o bicho. Ou seja, não adianta você querer ficar no meio termo. Você tem de enfrentar o conteúdo seu. E é estudando o pensamento no sentido de descida que você vai liberar energia no sentido de subida. O Krishnamurti usa um termo para falar isso que é muito interessante. Ele fala assim, olha para a tua dor. Se você olhar profundamente para a tua dor desaparece. Olha que interessante. E é exatamente isso que ele está querendo dizer. Olha para o conteúdo que te assusta. Olha para o conteúdo que te magoa. Olha para o conteúdo que te fere. Olha para o conteúdo que te melindra. Olha para o conteúdo do qual você tem medo. Olha para o conteúdo da parte sua que você nega. Porque no momento que você fizer isso, ele desaparece. Por quê? Porque ele se torna compreensível. Tudo que é compreensível e ilumina a consciência se torna campo de irradiação. E é isso que ele está falando. Por que a gente sofre? Porque a gente luta contra a dor. Por que a gente sofre? Porque você tem um apego na maneira pela qual você quer que as coisas aconteçam. E quando as coisas não aconteçam como você quer, você imediatamente reage na forma de sofrimento. E é exatamente como é que a vida vai acontecer como você quer, se ela é um fluxo. Então existe só uma maneira, se você lutar dentro desse campo, para que você conheça pormenorizadamente esse estado. Porque quando você fizer isso, você começa a sair dessa engrenagem e abrir uma nova dimensão de percepção. Porque a energia que está presa no conteúdo mental, ela é a energia que te dá base para que você suba. Entendido? Ok? Muito bem. Mais alguma, meu filho? Sim. Segunda pergunta da Eliana, de Belo Horizonte. Oi, Eliana, como vai? Boa noite a todos. Crispim, posso pensar que o campo de informação é a lei de Deus escrita na consciência?
nós podemos pensar que o campo de informação é a totalidade. Nessa totalidade também inclui o pensamento divino. Logicamente que não gostaria que a gente entendesse pensamento divino da maneira que é o nosso pensamento. Quando a gente fala no divino, a gente sempre fala de uma forma antropomórfica. Não, o nosso pensamento, você pode olhar que você só consegue pensar quando você transforma o conteúdo do pensamento numa imagem. Eu falo que o pensamento é uma foto. Pensa num rio. Pensa num rio. Agora tira a foto do rio. Então, se você for pensar bem, se tudo é um fluxo e tudo é informação, tudo isso é como um rio. Por isso que os budistas usam tanta figura do rio. Porque se tudo é um fluxo, está em constante mutação. Agora, o nosso pensamento não pensa assim, o nosso pensamento pensa por foto. Você pode olhar que você só pensa quando forma uma imagem mental. Então, o nosso pensamento ele ainda não é um fluxo só. Ele sempre é uma foto. Aí você tira uma foto, outra foto, outra foto, outra foto. Ou seja, sempre é foto e nunca é fluxo. A gente não percebe como fluxo. A gente percebe como foto. E você só percebe que pensou na hora que você formou uma imagem. Ou, como diz os espíritos, quando você forma um clichê mental. Se você não formar um clichê mental, você não consegue perceber. Agora, a verdadeira natureza da irradiação é um fluxo. Como você não percebe esse fluxo, ele passa por você e somente aquilo que medeia formando um quadro é que você vai perceber. Então você imagina o quanto de percepção a gente tem. Vamos pegar, por exemplo, para a gente poder entender isso. Vamos pegar o Sol. É um fluxo de radiação eletromagnética, cujo principal elemento é a luz. Certo? E lembra que é o eletromagnético de toda a natureza. Porque nós só percebemos como luz, mas na verdade ela é tudo. Né? Ela também tem formas ultravioletas e forma infravermelho. Mas a gente percebe só como luz. Então a gente só percebe um pedaço. E essa luz a gente só percebe, por exemplo, você não percebe a luz solar à noite. Né? Assim como a gente não percebe a luz das estrelas de dia. A gente não percebe, mas as estrelas estão aí. A lua está aí. A gente é que não percebe. Por que a gente não percebe? Porque, devido às interferências no campo da visão, a gente não tem condição de perceber. Uma luz mais forte não faz percepção. A mesma coisa. Como os nossos pensamentos fazem por quadro, a gente não percebe o fluxo. Então, o pensamento divino não tem nada a ver com o nosso pensamento. Pensamento divino não tem nada a ver com o nosso pensamento. Quando a gente usar pensamento divino, é mesmo quando a gente usar mão divina, olhar divino. Certo? Quer dizer, nós estamos pegando um conceito antropomórfico e dilatando para a presença de Deus. Mas não quer dizer que nós somos ou que temos esse conteúdo, que Deus tem esse tipo de pensamento. Mas lógico que se o campo de informação é o campo que exprime o campo geral de consciência, ele consequentemente então representa também o pensamento divino. É por isso que todos esses grandes sábios vão dizer que percebe a natureza e percebe dentro da natureza o pensamento divino. Por quê? Porque percebe esse fluxo. Quanto maior a percepção desse fluxo, maior o campo da verdade e maior o campo de percepção divina. Ok? Tudo bem, Lene? Beleza? Voltemos então. Vamos lá? Próximo slide, por favor. Então, não, volta. Aqui. Então aqui nós pegamos a palavra nouri, conforme o Baldi nos mostra. Ele coloca nouri, neologismo formado de dois elementos gregos. Nous, pensamento, espírito, inteligência, e rel, correr, fluir, significando, pois, correntes de pensamento. Mas olha bem o que ele diz aqui. Pensamento e espírito. Ou a gente pode colocar também como corrente de consciência, que ficaria melhor para a gente entender. Então, a nouri é uma corrente de consciência, que ficaria mais fácil da gente entender. Lembra que essa palavra nouri, ela também é usada lá em Platão, né? Platão que começa com as nous, que é exatamente quando ele começa a discutir um mundo existente que ele chama mundo das ideias. Esse mundo das ideias nada mais é do que a visão que o Baldi tem do sistema. As noures, centros emanantes de corrente psíquica.
Então nós tentamos colocar essa corrente psíquica como uma corrente eletromagnética, mas ela é muito mais do que isso. Ou como um campo de interação intrínseca entre os seres. Então nós colocamos aqui 2, e nós podemos colocar centenas. Mas colocamos 2 seres. E aqui está esse fluxo que essa figura aqui representa. Tá claro? Esse fluxo nós vamos chamar de nouri. Ou esse fluxo nós vamos chamar de corrente de consciência. Essa corrente de consciência é que tudo envolve. Então, em vez de você ter 2 pessoas agora, você coloca 1 bilhão. Em vez de você ter 2 seres, você coloca 1 trilhão de seres. E tudo que nos envolve formado por essa corrente intrínseca de consciência. Essa corrente intrínseca de consciência é o que nós vamos chamar de nouri. A expressão dessa nouri é o campo de informação. A expressão material desse campo de informação é a energia e a matéria que nos cerca. Tudo bem? Ok? Pessoal da TV? Ótimo. Continuemos. Então agora nós já temos uma definição. A consciência latente, quando ela se desenvolve, ela nos leva à manifestação de novos sentidos. Esses sentidos é hipersensórios, ou seja, nós passamos a ter uma hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade nos faz ver correntes de pensamento. Essas correntes de pensamento exprimem um campo de informação. Consequentemente, conceitos e verdade. É aquilo que o Baldi fala, em tudo que eu vejo conceito. Em tudo que eu vejo uma verdade. Por quê? Porque é o fluxo que ele percebe. Enquanto que a gente não percebe porque o nosso pensamento ainda está na fase da consciência anterior. Ou seja, a fase em que a consciência apenas percebe a fotografia. Então seria alguém que está vendo o rio da vida pelo fluxo. Enquanto que a gente vê o rio da vida pela foto. Então no máximo que a gente percebe é beleza. Por isso você fala, a natureza é tão bonita. Na natureza está a presença de Deus. Porque é a única maneira que a gente só vê a foto. O universo é tão maravilhoso, tão grande, tão incomensurável. É aí que está a presença de Deus, porque a gente só vê a foto. Você não percebe o fluxo. Então agora voltando ao Baldi. As nouris não são somente correntes psíquicas, uma espécie de pensamento radiante, apenas vestido da onda dinâmica mais degradada e envolvida, como seu único suporte sensório. São correntes conscientes que conservam como as inferiores formas dinâmicas as qualidades típicas e, nesse caso, consciente do centro genético. Essas correntes não são senão a expansão daquele centro e conservam sua consciência e conhecimento, conceitos abismais, porque não sabemos imaginar ondas que possuem tal qualidade. Então, hoje em dia, tem um conceito na física quântica que chama onda de possibilidade. Onda de possibilidade não é uma onda. O que é uma onda? Por exemplo, se eu pegar uma corda e amarrar aqui e fazer assim, eu crio uma onda. Se eu pegar uma pedra e jogar dentro do rio, na hora que essa pedra bater no rio, ele vai criar uma onda. Então nós conhecemos uma onda como uma agitação. Então a onda nada mais é do que uma agitação. Ela pode ser uma onda transversal, ela pode ser uma onda longitudinal, ou seja, ela sempre vibra no meio. Essa vibração do meio faz com que a onda tenha frequência, faça com que a onda tenha tamanho, tenha comprimento, etc. Muito bem. Uma das ondas que nós mais conhecemos é a onda do som. O que é a onda do som? Na hora que a gente emite a palavra, o som faz vibrar o ar ambiente, esse ar ambiente conduz a onda. Tanto é verdade que conforme a posição nossa em relação a ele, vai estar aguda ou vai estar grave, conforme a dinâmica da propagação dessa onda. Aí quando o Einstein veio, ele teve de tirar o alicerce desse processo. Então pegou e colocou a onda de luz, colocou que a luz, e hoje em dia não só a luz, mas também a matéria, é tida como uma onda. Mas uma onda capaz de propagar no vácuo sem meio. Isso até hoje é uma questão científica importante, porque não tem o meio. Antigamente o meio era o éter. Mas quiseram materializar muito o éter, e aí não foi possível definir o éter dentro do campo da matéria. Mas a onda, ou seja, uma onda
ela pode, a luz é uma onda, também é uma partícula que se propaga no vácuo. Então, ou seja, não tem um meio, mas tem uma propagação. Aí, mais tarde, quando fizeram as equações da física quântica e as equações que permitiu para a gente, por exemplo, ter o telefone celular, ter a televisão em HD, ter todos esses confortos que a tecnologia nos deu, quando o Schrödinger fez as equações desse processo, criou-se então o que chama onda de possibilidade. Ondas de possibilidade não significa uma onda, como a agitação de um meio, ou a propagação de algo no meio. Significa a possibilidade de existir aquela partícula ou existir aquela matéria em determinado momento. Então, por exemplo, antigamente o átomo era tido como se fosse uma bolinha de gude. Então dava para você definir onde estava a bolinha de gude. Hoje em dia não. O átomo é uma onda de possibilidade, ou seja, ele pode existir em qualquer lugar do universo. Então um átomo ocupa o universo inteiro. Então ele pode estar em todos os lugares possíveis do universo. E isso então é uma onda de possibilidade. Essa onda de possibilidade, quando ela se torna uma realidade, ela torna-se uma onda de probabilidade. E aí você vai desenhar uma onda, geralmente em forma de boca de sino, né? Que é a possibilidade do átomo ser encontrado aí. Então, hoje em dia, não se fala mais que eu vi um átomo, que você não pode ver. Que você percebeu que o átomo está aqui. Não. Você tem uma onda de probabilidade onde o átomo poderá ser mais encontrado. Então, aquela ideia que a gente tinha dos átomos circulando em torno do núcleo e o átomo sendo formado de bolinhas como se fossem planetas, aquilo já era. Hoje em dia, o átomo é uma possibilidade que pode ser encontrada em qualquer lugar do universo. E, quando você pesquisa e vai encontrá-lo em determinado ambiente, você vai ter sempre uma probabilidade. Nunca de 100%. Porque o princípio da incerteza não deixa. Quando você encontrou o ponto onde ele se encontra, você não sabe a velocidade. E quando você sabe a velocidade, você não sabe onde ele se encontra. São duas verdades convergentes. Então, olha como é que as coisas foram desmaterializando. Olha como os conceitos de certeza virou conceitos de probabilidade. Os conceitos de existência virou ondas de possibilidade. Olha que interessante. Quer dizer, o átomo hoje é uma onda de possibilidade que pode estar em qualquer lugar do universo ao mesmo tempo. Então, quando você pega um átomo, você está falando que ele está aqui e pode estar a 13 bilhões de anos-luz. Ele cobre tudo isso, ou seja, ele existe ao mesmo tempo em qualquer lugar. Aí quando você pega um contador Geiger e fala, não, ele está aqui, a radiação dele está aqui nesse ambiente. Então você definiu uma onda de probabilidade, mas agora você não pode definir a velocidade em que ele se encontra. Entendeu a diferença? Ou seja, tudo passou a ser uma onda de possibilidade. Então, nós caminhamos para que, se essa é uma onda de possibilidade, então, consequentemente, vindo agora pelo campo da informação, em qualquer ambiente a informação está presente. Porque se o átomo pode estar em qualquer lugar e qualquer onda transmite informação, você imagina então, a informação é onipresente no universo. E a nossa percepção vai depender da onda de possibilidade da nossa mente. Porque tudo virou uma onda de possibilidade. É graças a essa onda hoje que é definida a matéria. É por isso que a gente tem o telefone celular. Por isso que a gente tem hoje esses avanços que nós tivemos aí no iPod, iPad. Porque a onda vai para tudo quanto é lugar. Então, antigamente, se nós pegássemos e fizéssemos o seguinte, ó. Ponto A. Ponto B. Uma partícula X
vai sair do ponto B e vai para o ponto A. A única trajetória que a gente colocaria para ela seria essa daí. Hoje, ela vai deixar o ponto A e vai para o ponto B. Semelhante a um carro. Vai sair daqui e vai para a rua tal. Então ela vai se deslocar nesse caminho. Hoje em dia, essa partícula percorre todos os caminhos possíveis. Enquanto ela estiver indo daqui a ali, ela está em todos os caminhos possíveis. Como a onda de possibilidade. Agora, o que o balde quer dizer? Que da mesma forma existe uma onda de consciência que está em todos os lugares possíveis e envolve e contém todos os fenômenos da vida. Da mesma forma que uma partícula só pode percorrer todos os caminhos, então, consequentemente, a noure ou consciência, ou onda de consciência, preenche todos os ambientes. E está contido em todos os fenômenos. Por isso que o balde fala que a consciência é onipresente e manifesta em todos os fenômenos da vida. Entendeu? Pessoal, alguma pergunta? Vai. Pergunta da TV Ibis, Mara de Uberlândia. Maurício, boa noite. E como sair do clichê mental que vira ideia fixa? Como sair? Da forma que eu falei. Vai em cima do clichê. Porque a única coisa que a gente tem é a foto. Se você tem uma foto e o mundo é uma corrente e a consciência está presente em todo o ambiente, então, na verdade, o que a gente não vive é verdade. Não vive a vida. Você está preso. Eu costumo dizer que quando a gente compreende isso, a gente vê que a gente é um autista. Olha se você não está preso nos seus pensamentos o tempo todo. E o mundo é o que você pensa. E não existe nada diferente do mundo a não ser a sua visão. Ainda é egóica. E você está certo. Se você olhar bem, o nosso pensamento ele é assim, ó. Ele é egocentrado. O que a gente vê é o que existe, o que a gente pensa é o que é certo, e o que a gente percebe é o que todo mundo percebe. Completamente errado. Você vive num mundo autista. E você não vê, não percebe nem o fluxo. O fluxo existente aqui você nem percebe. Ó. Você só percebe as imagens fixas. Uma vez que eu falei para vocês que tem um livro do Nerso Bozano que é muito interessante. Um pai que dita uma mensagem para o filho e ele fala assim: meu filho, eu estou vendo na sua aura as vibrações que não viraram ainda pensamento na sua mente. Olha que interessante. Ou seja, existe um fluxo. Esse fluxo não virou imagem. Vamos pegar igual televisão. Nós sabemos hoje, para quem já viu isso, né? Quer dizer, você tem um ao vivo. E tem um espaço de tempo até que aquele ao vivo vire ao vivo para você. Né? Quem assistiu a Copa do Mundo aí viu muito isso, né? Eu tinha um vizinho lá que ele viu o gol 5 segundos antes de mim. Então, na verdade, que quando ele gritava, a gente falava, vai ser gol. Porque na hora que ele gritava, a gente falava 1, 2, 3, 4, 5. Dá. O dia que teve um jogo do Brasil aqui no Serra Dourada, lá em casa, dava o gol lá no estádio, o estádio vibrava, passava 7 segundos, a gente via na televisão. Porque existia um atraso, né, entre o quadro formado na tela e a transmissão do ao vivo. Isso atrasa devido ao satélite. Né? Então, existia esse atraso. Agora imagine então você, existe um fluxo te rodeando. Esse fluxo é de consciência. Você capta um elemento desse fluxo, transforma em imagem e você preenche o resto, porque você vai somando imagem. É por isso que a maneira
correta com a pergunta que nos foi feita, a maneira correta é aquilo que o Krishnamurti fala. Ele fala assim: se você não tiver atenção, você não percebe aquilo que é sutil. E o Sri Aurobindo fala o seguinte: deixa os pensamentos passar como se fosse uma nuvem no céu. Não segue a nuvem, segue o céu. Porque senão você não percebe. Você começa a formar um fluxo, por exemplo, de pensamento. Você começa a filosofar, vamos dizer. Você começa a pensar em Deus, ou pensar na vida. Daqui a pouco você pode olhar que você está pensando em outra coisa. Até que na verdade que a pessoa fala assim: ah, não, eu deitei para rezar, na hora que eu comecei a rezar, eu dormi. Eu pensei para rezar, comecei que eu estava pensando em outra coisa que não tinha nada a ver. Por quê? Porque na hora que você forma as primeiras imagens, você associa na mente. Então, se você não tiver um estado pleno, você não vai perceber essa onda de consciência que nos envolve. Essa onda de possibilidades que a vida nos oferece, dependendo da capacidade nossa de percepção. E o pensamento sempre vai ser fechado em você mesmo. Por isso que diz que ele é egocentrado. Porque você não abriu ele para uma atenção plena que possa te dar outro fluxo de percepção. Certinho? Alguma outra coisa, meu filho? Não? André? Maurício, isso que você falou um pouco antes sobre o átomo estando em todos os lugares, isso vai de encontro com aquela teoria dos mundos paralelos, né? Não só do mundo paralelo, quer dizer que tudo existe a nível de infinito, porque você pode percorrer todos os caminhos. Entendido? A maneira, você fala assim, então como é que a física fez para poder anular isso? Aí tem uma frase do Feynman que é muito interessante. Ele fala assim, porque o Feynman conseguiu pegar todos esses infinitos e se anularem. Então ele fala que ele recebeu um Nobel porque ele conseguiu varrer os infinitos para debaixo do tapete. Mas se você pegar a natureza, tudo então é infinito. E tudo percorre todos os caminhos possíveis. Se pode existir todos os caminhos possíveis, você, como um ser irradiante, existe em todos os ambientes possíveis. E não só aqui. Então, se você existe em todos os ambientes possíveis, você pode ter percepções em vários ambientes, diferente do que você tem. E a percepção que você tem não é ligada ao agora. A percepção que você tem sempre é ligada ao passado. Eu falo que a gente percebe as coisas igualzinho o céu. Toda estrela que você vê no céu é passado. Até a luz solar tem um passado de 8 minutos. Então, a luz que você vê é a luz que saiu de lá 8 minutos atrás. E tem estrela que você vê que tem aí bilhões de anos-luz que a luz saiu de lá. Então a mesma coisa, a gente vê o passado, e esse passado a gente vê dentro de um campo egocentrado. Essas consciências superiores, da qual eu faço parte, mas eu não percebo, elas irradiam em cadeia de cima para baixo, vamos dizer assim, sobre nós o tempo inteiro. Eu gostaria da gente não pegar a ideia de cima para baixo, porque aí você teria que definir o baixo e teria que definir o cima. Mas eu gostaria de pegar uma espécie de hierarquia entrelaçada. Certo? O que é que seria uma hierarquia entrelaçada? É como se algo contivesse algo. Parece aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Se a gente pensar assim, então elas não estão separadas. Elas estão ocupando o mesmo espaço, estão ocupando dentro do mesmo campo de tempo, mas elas estão contidas e contêm. E se nós entendermos assim, nós estaremos contidos e contém. Não é que a nossa consciência não perceba. O nosso inconsciente tem consciência. Nós é que não temos percepção. E o nosso grande problema é o condicionamento. É o condicionamento que faz a gente achar que o mundo é o que a gente pensa ou o que a gente percebe. Tanto é verdade que na hora que coloca um microscópio na frente de você, você vê que o mundo não é nada daquilo. Então imagina, existe também microscópio para as nossas tendências, para os nossos condicionamentos. Esse microscópio é uma outra forma de consciência que também existe em nós, só que em nós está latente, não está manifesta. Ok? Mais alguma coisa? Equipe técnica aí? Beleza? Pessoal, então nós vamos tomar um cafezinho e daqui 10 minutinhos a gente volta. Tá? Hoje tem café. Hoje nós temos café. A responsável pelo café está presente. Vamos lá? Pessoal, retornando então, vamos terminar a nossa aula. Lembrando para os amigos que a aula de número 10 já subiu, já está no nosso YouTube. Então agora só está faltando mesmo essa aula de número 11. Então nós estávamos conversando um pouco sobre a matéria e sobre o entendimento que se tem hoje sobre a matéria como uma onda de possibilidade, para a gente entender o que é a nossa consciência.
Se um átomo já é entendido como uma onda de possibilidade que percorre todos os caminhos possíveis e não só aquele que antigamente acha que a gente definia como de A para B, você imagina então o que é a nossa consciência. Se um átomo se comporta assim, e é graças à descoberta desse mecanismo que hoje a gente tem todos os avanços tecnológicos, você imagina então a nossa consciência. Então nós podemos dizer que a nossa consciência percorre todos os caminhos possíveis do universo. Agora, por que a gente percebe ela aqui e agora? Por causa do condicionamento. E por que a nossa mente sempre é igual? Porque a gente condicionou. Então, em vez da gente ver o fluxo, em vez da gente ver a potencialidade, em vez da gente perceber a infinitude, nós percebemos o condicionamento. E só vemos esse condicionamento. Aquela imagem que eu fiz é egocentrada. Ou seja, você só fica vendo a si mesmo. Por isso que, olha, eu falo que não existe nenhuma lenda mais formidável para explicar a gente que a lenda de Narciso. Quer dizer, apaixonou pela própria imagem, só vê a própria imagem e só escuta o eco, né? Porque a ninfa eco é a ninfa que acompanha Narciso, ou seja, ou só escuta o eco da própria voz. Você pode olhar que a voz do seu pensamento é a sua voz. Você escuta no seu pensamento a sua voz. Então você vê como é que a lenda de Narciso é clara. Como a gente vê uma vida narcisista, você não percebe o fluxo. Você não percebe as inúmeras outras interações do seu campo consciente. Por isso que é inconsciente para você. Aqueles que percebem vão ter uma sensação de totalidade. Por isso que quando você pega esses grandes místicos, eles vão falar para você, não, eu sou a natureza, eu sinto que eu sou o rio, que eu sou a pessoa, que eu sou o homem, que eu sou a mulher, que eu sou o animal. Por quê? Porque ele tem uma percepção de totalidade. Ele percebe a ligação que tudo envolve e percebe a consciência que tudo torna um. A gente não. A gente só percebe a própria imagem e a gente percebe que a gente está separado do outro. Por isso que a gente sempre vê o outro separado da gente. Não é capaz de ver nós como elementos de uma mesma interação. Entendeu a diferença? Então, na verdade, a nossa consciência é muito mais do que uma onda de possibilidade da matéria. Ela é uma onda de consciência. Então nós podemos agora acrescentar que além da matéria, da energia e da informação, tem uma onda de consciência. Essa onda de consciência em conjunto, em campo, é o que o Baldi deu o nome de Nouri. E é isso que a consciência latente, quando se torna manifesta, percebe. Percebe esse fluxo. Então imagina o nível de informação que você passa a ter. Ok? Alguma pergunta, Estevão? Sim, temos duas. Duas perguntas? Então vamos aos nossos amigos aí. O que os nossos amigos estão perguntando? Primeira pergunta da noite não, desse segundo bloco, né? Do Adail. Adail. Crispim, as Noures, como corrente de pensamento divino, facilitam o nosso entendimento de Deus, descaracterizando o antropomorfismo que ainda fazemos dele? Ah, sem dúvida, né? Olha, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um desenho para ver se a gente consegue entender. Eu vou fazer aqui um círculo tracejado para dizer que esse círculo é infinito. Se tivesse jeito de fazer um círculo infinito, né? Então vamos colocar que o círculo é infinito. Agora eu vou colocar a nossa consciência. Olha, a nossa consciência, ela é assim, ó. Ela tem uma percepção do todo o tempo todo. A nossa consciência existe como onda de possibilidade em todo o universo. Eu costumo dizer, agora mesmo eu estava falando isso, no futuro a gente vai interpretar de novo a mediunidade. A gente acha ainda hoje que a mediunidade é você saindo aqui, percebendo ali. Nós vamos ver que, na verdade, tudo isso é condicionamento. Então a mediunidade, e como todo o nosso processo, a nossa consciência está integrada ao todo. Agora coloca essa integração como se fosse um fluxo. Tanto um fluxo vindo do centro, como da periferia. Tanto como um fluxo aferente, como eferente. Tá ok? Então assim é a nossa consciência. Ela tem uma percepção do todo e está interligada ao todo. Mas o que acontece conosco? Nós viemos aqui fazendo isso, ó. Nos fechamos, por isso que é uma espiral, e vamos viver aqui. E aquilo que a gente vive
apenas nesse círculo, é o que a gente chama de verdade. Por isso que quando Jesus nos ensinou isso, ele fala assim, o Espírito sopra onde quer e onde lhe ouve a voz. Então, vamos dizer, se sopra onde quer, o Espírito sopra no infinito. E por que é sopro? Porque sempre foi a imagem arquetípica do Espírito. Certo? E sopra onde quer. E onde lhe ouve a voz, olha a voz que você não escuta, você só ouve a sua voz. A voz narcisa. Então, se você ouve, você vive aqui. Então, você perde tudo isso aqui. Isso aqui tudo para você fica no inconsciente. Tudo fica no inconsciente. Olha a quantidade de informação que você possui. Mas está no inconsciente, você não tem percepção dela. E vai perceber apenas aqui. E quando você percebe aqui, você vai perceber na forma de pensamentos que fluem. E esse pensamento, então, se junta com a memória e faz o condicionamento. É por isso que o Krishnamurti falou para a gente aquele dia, não usa o pensamento no sentido psicológico. Usa o pensamento para função. Você vai ter de ter uma memória para falar, eu sou Maurício, minha figura é essa, eu sou médico, vou ter na minha cabeça um monte de conceitos da medicina, é natural para a realização da minha função. Mas usar o pensamento como conteúdo permanente para o campo psicológico, dá o condicionamento, gera a mágoa, gera a vingança, gera a raiva, gera o melindre, gera a posse. Dá para entender isso? Aí você fala, como é que eu vou fazer? Fazer o pensamento partir para o fluxo, que inicialmente vai ser fluxo de pensamento. Mas pouco a pouco nós vamos perceber que na verdade não é nem fluxo de pensamento, é um fluxo definido como Nouri, que é nada mais do que um fluxo de consciência. Esse fluxo aqui, ó. Então nós não precisamos sair de lugar nenhum para perceber o todo. Porque como onda de possibilidade, a gente existe no universo inteiro, a gente é que não percebe. E por isso que fala que a consciência é um só, porque a consciência é que envolve tudo, então é um só. Nós é que individualizamos a nossa consciência. Dentro do campo do individualismo, que é a consciência doente, que é a consciência egóica. E é por isso que a gente não percebe. Como é que nós vamos perceber Deus se nós não percebemos nem nós mesmos? E aquilo que a gente chama de eu é exatamente a mentira da mentira. Ok? Próxima pergunta, Estevão. Na verdade é um recado do Raimundo. Raimundo apareceu? Ele nos manda seu abraço, agradecendo pela aula de hoje, né? E dizendo que na próxima semana não estará presente porque ele vai estar transmitindo o seminário do Dr. Divaldo Franco lá em Fortaleza. Pela Web Rádio Fraternidade. Bom trabalho. Mas saúde a todos, manda um abraço e felicitações para todos nós. Igualmente, Raimundo. Mais alguma coisa, meu filho? Não, só isso. Ok. Então vamos lá, coloca aqui o slide para nós. Próximo. Esse aqui nós já mostramos. Encontraremos Noures, sempre Noures, corrente não só de pensamento, mas de atração, de simpatia, de amor, através da quais os espíritos se ligam em forma de existência coletiva. Então, essa Nouri, olha bem o que ele diz, é uma corrente de consciência, de atração, de simpatia, de amor. Por isso que Jesus foi tão claro, o amor resume todas as leis e todos os profetas. Porque, na verdade, a argamassa de todo esse conteúdo é o amor. E a ressonância é o amor. Lembra que eu já falei aqui no início do nosso curso, que eu falei assim, nós vamos um dia entender que o amor é um sentido. E é o maior de todos os sentidos, porque na hora que o amor nos toca, e Jesus deixou claro que um pouco de fermento levé da massa toda, então na hora que o amor nos toca, por isso que a gente não tem amor ainda. Eu falo, olha, a gente tem afeto, a gente tem generosidade, a gente tem apego, a gente tem ciúme, mas não tem amor. O dia que o amor tocar a nossa alma, o amor levela a massa toda. Na hora que o amor tocar, nesse momento, toda essa percepção que nós descrevemos aqui, ela passa a ser possível. É porque nós não temos. Não temos amor ainda.
A gente está a caminho do amor. No máximo que a gente tem é a afeição. Mas não temos amor. Lembra que nós já falamos isso aqui muitas vezes. E agora a gente vai começar a entender que a base dessa nouri, a base dessa corrente de pensamento é o amor que tudo atrai e que tudo agrupa. E é por isso que nós não percebemos que nós estamos ainda a caminho do amor, ou seja, o máximo que a gente consegue ter em relação ao próximo é afeição. E em relação ao desconhecido é generosidade e fraternidade. E isso quando tem. Né? O máximo. Próximo slide. Eis então o que significa dizer que todo o universo se transforma em nouri. Agora dá para entender. Do jeito que nós fizemos aquele desenho lá, todo o universo é uma corrente de pensamento. Essa corrente de pensamento, ou essa corrente de consciência, ou essa corrente de espírito que se expressa pelo amor, tem como realidade imediata a informação. Essa informação tem como realidade sensível ao nosso meio a energia. Essa energia tem como processo de materialização diante dos nossos sentidos a matéria. Mas tudo é consciência. E é por isso que a pergunta falou bem clara. Olha, então quer dizer que nessa verdade Deus antropomórfico desaparece. Por quê? Porque tudo passa a ser consciência. Nós é que passamos a ser nada mais nada menos do que uma manifestação consciencial da divindade. E daqui a pouco nós vamos entender que Deus e a criatura são dois seres complementares. Em Deus está o amor, que é a fonte de tudo. E na criatura está a ação. Por isso que Jesus fala no Pai Nosso: vinde a nós o vosso reino. Então coloca o reino de Deus como amor. Seja feito, olha a ação, a sua vontade assim na terra como no céu. A ação. Próximo. O pensamento vibra no universo, repercute, reage, volve à fonte, une em sintonia os centros distantes, anula-se, acumula-se, soma-se, desintegra-se. Nós irradiamos e recebemos irradiações do ambiente humano, dos planos inferiores, do alto, num mar de noures, de vibrações infinitas. Cada um entra em correspondência como sabe e como pode, conforme sua capacidade. Mas a consciência do sensitivo é uma caixa harmônica, fremente de todas as radiações do universo. Então vamos colocar isso aqui, ó. Vamos agora aqui, vamos lá. Então se nós temos um universo, né, onde tudo se exprime, agora dá para a gente falar, tudo se exprime em consciência, na forma de nouri, que se manifesta em informação, que gera energia e que transforma em matéria. E nós estamos em todos os pontos do universo como consciência. E tudo que nos irmana é o amor que nos irmana. Muito bem. Então agora vamos pegar o seguinte. Vamos colocar a consciência como campo de irradiação. Então vamos supor que eu irradio a luz negra. Então eu só vou entrar em ressonância com luz negra. Eu posso ter como estado latente todas as outras cores, mas a minha ressonância é com aquilo que eu emito e com aquilo que eu capto. Por isso que ele fala que o pensamento se soma, reage, integra, desintegra. Entendeu então que percepção da verdade é um campo de sintonia? O Balde fala o seguinte, que a pior coisa que você pode fazer é procurar fazer proselitismo. Fazer alguém acreditar naquilo que você acredita. Porque ele fala que a crença não é um processo de proselitismo, é um processo de ressonância. Se a pessoa não tem aquela busca dentro dela, não tem como. Vai falar para o vento. Por quê? Porque não tem a busca. Se não tem a busca, não tem ressonância. Se não tem ressonância, não tem como haver interação. Então ele fala que a questão da compreensão da verdade é uma questão de ressonância, de interação ressonante. Se é assim,
Se eu não tenho ressonância com esse tipo de visão, eu não vou ver, porque eu só vou ver a fase narcisa daquilo que eu emito e daquilo que eu capto. Então a verdade passa a ser uma questão de evolução. E a percepção da verdade vai depender do nível de consciência em que você permanece. Se você permanece no módulo condicionado, você permanece no módulo narciso. Se você permanece no modo egóico, você só vai perceber dentro desse módulo. Se você saiu desse módulo, você começa a ter outras percepções. E se você se integrou num módulo superior de ressonância, então, consequentemente, é outro tipo de ressonância. É por isso que Jesus foi tão claro, ele fala assim, eu tenho um alimento que vós não conheceis. É o alimento da alma. É aquele que ele chamou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o alimento da verdade, é o alimento do Espírito. Por isso que ele foi tão claro, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, eu desci como alimento. Tanto é verdade que no final da vida dele, na hora que está lá na vida de manifestação dele entre nós, na hora que ele está na Santa Ceia, ele pega o pão e fala, esse é meu corpo. Dando um símbolo material do processo da verdade. Ou seja, o que é o corpo de Cristo? O corpo é da doutrina, a doutrina de amor. Ou seja, esse é meu corpo, comei e bebei. Esse é o meu corpo, o corpo no sentido do pão. E o vinho no sentido do fluxo. Mas a gente só come e bebe o que é nosso. É só o pão, alto pão e o alto vinho. Próximo. Aí o balde volta nessa mente analítica, né? A consciência comum é racional, analítica, finita, relativa. Ela representa somente uma primeira fase da superação do devenir linear, com a contemporaneidade de diferentes vir a ser, mas não além. É filha da observação, isto é, aderente aos fatos, porque não está ainda fora do plano onde se movem as várias linhas. Assim, para alcançar o princípio geral diretivo, ela deve percorrer infinitos casos particulares, não atingindo senão síntese parciais e somente por cansativo processo de tentativas. Ela se ressente de uma posição periférica ligada ao concreto. Então essa é a nossa mente. Ela está ligada ao concreto, então consequentemente ela é analítica, ela é racional, ela é finita, ela é relativa, ela está ligada aos fatos, ela é linear, ela é filha da observação. E para a gente fazer uma síntese, a gente junta várias observações para chegar numa síntese. Por isso que a verdade é tão difícil entre nós. Por isso que a conquista do conhecimento leva-se tanto tempo. Apesar da nossa tecnologia ter evoluído, o nosso conhecimento, você vê que é uma soma lenta de conhecimento. Quando o conhecimento está disponível, se nós estamos vivendo num universo de informação, todo o conhecimento está disponível. Nós não acessamos. Por isso que aqueles que são que têm uma mente um pouco mais maleável que a nossa, conseguem ter insights, conseguem ter raciocínio, conseguem ver determinadas teorias e moldá-las. Eu estou lendo um livro interessante agora que chama O Início do Infinito, que ele mostra que o grande problema da ciência, o grande problema da evolução humana, não é simplesmente descobertas, é a boa ideia. Então, na hora que você percebe a boa ideia, é através da boa ideia que tudo nasce. E a boa ideia, ela é infinita. Então, por isso que ele chama início do infinito. Porque, na verdade, nós estamos no início do infinito. Ou seja, existem ideias maravilhosas que nem sequer nós ainda pensamos, mas que ela está disponível. Nós ainda que não captamos essa boa ideia. E que tudo depende apenas de uma boa ideia. É igual o Karl Popper, né, que é um dos filósofos da ciência que eu mais gosto. Ele fala uma coisa interessante, ele fala, não, esse negócio de falar que a ciência evolui pela soma do conhecimento e evolui pelo conjunto, isso é conversa. Porque, na verdade, a ciência evolui porque nascem os gênios.
Os gênios nascem, fazem descobertas, é em cima da descoberta dele que tudo desenvolve. Aí na hora que aquilo passa um pouco, vem outra camada de gênios. Aqueles gênios vêm e se manifestam, aí tudo muda. E aí todo mundo vai pesquisar aquilo que o gênio abriu como fronteira do conhecimento. E é verdade. Você pode olhar que veio, como mesmo o conceito da ciência fala, né? Disse Deus, faça-se Newton. E Newton foi feito, né? A luz foi feita. Exatamente isso. Newton vem e muda tudo. E Newton dá um campo de pesquisa imenso para as pessoas, um campo imenso de pesquisa. Soma-se isso a vários outros pesquisadores, Kepler, Maxwell, Faraday, e vem todos esses gênios. Pronto. Na hora que você pensa que tinha descoberto tudo, né? O Lord Kelvin chegou a dizer o seguinte: não, hoje em dia a ciência está definida. Daqui para frente o máximo que vai ter é medições. Menores, maiores, mas tudo vai ser passar de questão de medição, porque já está definido. Quando pensa todo mundo nisso, vem uma revolução, né? Vem a física quântica com Planck e vem a teoria da relatividade com Einstein. Muda tudo. E aí vai todo mundo pesquisando nessa rota. Aí esses grandes gênios passam. Daqui a pouco vem um próximo. E aí a gente avança. Então, na verdade, é exatamente a boa ideia que é o início do infinito. Mas para captar a boa ideia, precisa de uma boa mente. Precisa de uma boa consciência. E precisamos desenvolver essa consciência. E ela não é patrimônio do gênio. O gênio já começou a ter ela desenvolvida. Então o grande homem, o gênio, o místico, o grande cientista, o grande poeta, nada mais é do que aquele que iniciou o processo de descobrimento e de vivência dessa consciência latente. Nós ainda temos essa consciência latente como uma proposta. Nós temos como uma teoria. Temos como uma possibilidade, mas não experimentamos ela ainda. Quando ela experimentar, ela é um fluxo contínuo de boas ideias, ou seja, o início de um infinito. Consequentemente, o início de um infinito onde a verdade, a cada passo, se evoluma. E por isso que, à medida que você vai vivenciando, você vai descobrindo essa verdade. O Baldi mostrou muito bem isso quando ele escreveu um livro para cada estágio que ele vivenciou. Então, as obras do Baldi nada mais são do que isso. Ele viveu 24 estágios diferentes. Esses 24 estágios diferentes gerou 24 obras, que são os estágios que ele foi vivenciando essa consciência. À medida que ele foi vivenciando, ele foi escrevendo. A mesma coisa aconteceu com Ciro Arambelo. Então, ele foi vivendo esse campo e foi escrevendo. A mesma coisa aconteceu com o Krishnamurti. Cada um vai vivendo determinados estágios, esses estágios vão dando conceitos, vão dando visões. Esses conceitos confirmam ou não o passado, mas são novas ideias que surgem para que a gente possa ir compreendendo pouco a pouco. A gente tem notícias da verdade, a gente não vivencia a verdade. Assim como a gente tem dúvida, crença e negação de Deus. Ainda não vivenciamos Deus, que depende dessa consciência. Ok? Maurício? Oi. Pergunta. Pois não. Apenas o Humberto nos deixa seu abraço aqui de Goiânia. Agradecendo abraço o compartilhamento do conhecimento. O Jorge Melo, lá do Rio de Janeiro. Ô, Jorge. Também manda um abraço a toda a equipe, a você. E o Luiz Carlos Menezes nos envia a seguinte pergunta: seria possível entender o todo como uma nouri na qual estamos inseridos, sem nos apercebermos através da consciência periférica, mas que entretanto comportasse outras noures, essas menores e relativas, e sendo essas percebidas mesmo na nossa incapacidade? Sem dúvida, essa é a ideia. Vamos lá. É como se aquela ideia nossa, né? Aquilo que nós desenhamos aqui, ó. Aqui está o infinito, né? Esse infinito contivesse outros campos, né? A ciência hoje começa a discutir infinitos, tamanhos de infinitos, é interessante isso. Até que esses campos vão fechando. Esses campos vão fechando. Eles vão fechando até o nosso mundo. Nós estamos aqui e em potencialidade nós estamos nesses campos todos, ó. Mas nós só percebemos aqui, ó. Nós estamos ligados a todo esse campo, formado de vários campos de consciência, de várias noures ou fluxos de consciência.
mas nós estamos fechados na nossa realidade. É por isso que quando você lê lá as epístolas de Paulo e o Velho Testamento, ela desperta tu que dormes. Porque a gente dorme dentro do campo narcisista. Então nós podemos dizer que a nossa noure é a noure narcisista, egocentrada. Por isso que o máximo que ela consegue ter são essas definições nossas de dúvida, de negação, de visão só baseada na gente. Aquilo que não é igual a gente ou é patológico ou é louco. Quer dizer, a gente não admite outro campo de verdade. Então, para cada ideia a gente sempre tem outra invertida. É o que a gente tem. Não temos amor, porque a gente está fechado aqui, ó, num casulo. Nós estamos fechados num casulo, vivendo revestido pela nossa própria capa. Se não rompe essa capa, não vai perceber nunca a verdade. Mais alguma coisa? Não, sem mais perguntas. Sem mais perguntas? Muito bem. Então nós vamos encerrar. Vou chamar aqui a André. A André está casando nesse sábado para fazer a prece, já que ela vai para outra noure. A noure do casamento. Então é bom ela rezar, né? Então ela vai fazer a nossa prece final. Brasília, está ouvindo bem? Então, fechando os nossos olhos, busquemos perceber as vibrações ambientes que nos envolvem e, acima de tudo, o amor divino que nos nutre e nos sustenta. Te agradecemos por tudo, Senhor da vida. Pai nosso que estais nos céus, pelas bênçãos recebidas em nossa trajetória, nos ilumina, nos sustenta e nos fortalece no nosso caminhar, no nosso despertar e na abertura das nossas consciências. Graças a Deus e que assim seja. Ok, boa noite a todos. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org